consciência turquesa. A transcendência turquesa ultrapassa a apreciação das diversas notas musicais humanísticas, a fim de produzir otimizações evolutivas com seus acordes existenciais que possibilitam uma macroassistência ordeira e harmoniosa. Enquanto o polivalente músico amarelo manuseia e compreende magistralmente todos os instrumentos musicais, o maestro turquesa integra-os simultaneamente na orquestra cósmica e coloca-os em pujante dinamismo assistencial recíproco, numa épica, transcendente e gloriosa jornada contínua e evolutivamente ascendente, onde a compreensão e as constatações de diferentes níveis éticos e evolutivos são tratadas de maneira inclusiva e holisticamente interligadas, com a utilização de todas as ferramentas espiraladas, das mais densas às mais sutis. Eis uma singular possibilidade investigativa desta vibrante cosmovisão. 1. Por que turquesa? 2. A consciência espiritualista. 3. Os porquês fronteiriços. 4. O paradoxo do conservadorismo evolucionista. 5. A política turquesa. 6. A transcendência turquesa. Por que turquesa? A cor turquesa inspira a visão espacial da Terra e dos oceanos, a aurora boreal, e possui em sua composição tanto o azul ciano como o verde, em feliz sincronicidade com as preocupações coletivas em torno da ordem azulada e da solidariedade oliva, existentes também nesses patamares evolutivos. Há quem defenda que a cor turquesa tenha efeitos calmantes. Neste diapasão, a serenidade emergirá como um dos grandes diferenciais turquesas em relação aos demais níveis reducionistas, do bege ao verde. Os grandes desafios mundiais e suas massas humanas carentes de ordenamento administrativo demandam capacitações gerenciais atacadistas, comunitárias e coletivas. A habilidade flexível amarela auxilia competentemente no varejo humanístico, mas as demandas oriundas das patologias morais da humanidade atingiram proporções endêmicas e necessidades em grande escala. O sofrimento em grandeza mundial desperta reflexões na busca de resoluções não apenas integrativas, mas também otimizadas e adequadas para soluções em gigantesco espectro, onde interessam não apenas os aspectos qualitativos, mas também seu alcance quantitativo. Tony, querido, o termo holístico ficaria bem para este nível? Linda, considero uma pena que o termo holístico tenha sido muito desgastado pelo movimento New Age, que o pintou de roxo com bolinhas verdes, infelizmente. Apesar disso, ele ficaria perfeito na cor turquesa, pois o prefixo grego holos significa todo, inteiro, completo, total e integral. Que bacana! É por isso que terapias holísticas transcendem o tratamento do corpo físico? Isso mesmo, linda. Não esqueça que tais vertentes deveriam não apenas transcender, mas também incluir o corpo físico. O médico convencional jamais deve ser negligenciado. Vale dizer, ao cuidarmos do corpo, devemos pensar também em nossas energias mais fluídicas ou sutis, digamos assim. E tem mais? Devemos tratar das nossas emoções e sempre irradiarmos bons pensamentos. Estudaste escondido enquanto eu brincava com as crianças? Ambos riram amorosamente. Minha querida, as pessoas não se dão conta da importância crucial do pensamento, nosso carro-chefe, e o timão do nosso barco rumo a uma existência edificante. Sermos bons, com bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações, tudo está interligado. Na sequência, nossa consciência, espírito, alma, força, essência. Enfim, escolha o substantivo. Transcende, inclui, opta, utiliza, determina. Escolha também o verbo, nossos pensamentos, que tocam nossas emoções que, por sua vez, influenciam nossas ações. Pois é, parece que tudo está mesmo interligado. Exato. O problema está no fato de que, muitas vezes, nós puxamos o plugue da tomada e nos desconectamos. Usamos nosso livre-arbítrio erroneamente através de maus pensamentos, sentimentos e ações, para cairmos na roda das ilusões efêmeras, nas idas e vindas materiais e nas tapeações do nosso egozinho bobo. Urge a religação com nossa essência. A consciência espiritualista. O primeiro passo para a consciência da espiritualidade está na eliminação definitiva dos mitos e imaturidades das etapas reducionistas. Importa a compreensão exata do significado das palavras espírito, alma,
essência, força, princípio inteligente, consciência e seus diversos sinônimos. Reconhecermos-nos como algo que transcende a matéria, muito além do que nossos olhos físicos enxergam, e ganharmos lucidez sobre nosso constante aprendizado por experiências materiais e imateriais será fundamental para entendermos os citados porquês dos acontecimentos em sua escala macro. Disso decorre compreendermos-nos como unidades independentes e autônomas, portadoras de livre-arbítrio e mérito personalíssimo, mas concomitantemente parte de sistemas integrados que abrangem todas as entidades vivas. Se você sobreviveu até aqui e aguentou firme as turbulências dos níveis reducionistas, caro leitor, segue meu reconhecimento por seu esforço na aquisição desta consciência. A tarefa foi árdua e demandou inteligência, coragem, perseverança e modéstia. Meus cumprimentos. Sabemos que somos os responsáveis por bem conduzir nossas existências. Podemos girar o citado timão do nosso barco para o lado que quisermos, mas estaremos sujeitos a enfrentar um oceano mais revolto ou pacífico, a depender das nossas escolhas. Ao reclamarmos dos ventos e das tempestades além do nosso controle, deveríamos lembrar que foram nossas ações passadas que nos conduziram até as intempéries. Eis o propósito educacional da tempestade, sob a égide da lei de causa e efeito, que ajuda a solucionar os tais porquês que intrigaram nosso personagem Tony no capítulo anterior, até então em curso pela consciência amarela. Um revés, obviamente, causa-nos desconforto, mas também nos indica a necessidade de alguma reflexão evolutiva, talvez sobre uma pretérita decisão equivocada, uma aresta emocional a ser lapidada, um ponto cego existencial e, decididamente, um motivo para compreendermos ou relembrarmos da importância qualitativa de nossos pensamentos, sentimentos e ações. Querido leitor, lembras daquela questão da igualdade de oportunidades? Pois é, somente agora, com a transcendência turquesa e suas leis de causa e efeito, para além da materialidade rochosa, poderá germinar a semente da compreensão sobre o tema. Utilizei-me da analogia com o timão do nosso barco para transmitir a ideia de que nossas escolhas nos colocam em posições mais tranquilas ou mais desafiadoras. Estimulo a reflexão sobre a íntima relação entre a qualidade vibracional de nossos pensamentos e nossa situação atual. Ao adquirirmos lucidez sobre as conexões entre as citadas leis de causa e efeito e da atração com os nossos pensamentos, sentimentos e ações, entenderemos melhor, ao olhar para trás, os porquês de nossos atuais desafios e, ao olhar para frente, os porquês de nossos deveres existenciais e atitudinais. Eis o fluxo entre macro e microcosmos, entre as leis naturais que regem o universo e a amplitude de nossas ações para além do eixo temporal, nascimento-morte. Enfim, bem-vindos à dinâmica da espiral em seus movimentos harmoniosos em direção ao ordenamento do caos. As condições climáticas das nossas vidas, sejam elas de céu claro ou tempestuosas, nossos ambientes, nossas dificuldades e facilidades, ônus e bônus, desafios familiares e profissionais, enfim, tudo parece finalmente abandonar os jogos de azar e adentrar em notáveis relações de causalidades sequenciais. A randômica roleta cósmica transforma-se num universo ordenado, lógico, racional e, acima de tudo, justo e assistencial. Nossas experiências, prazerosas ou desafiadoras, alegres ou tristes, adquirem significados didáticos para nutrir nossos espíritos com as vivências das quais necessitamos. Tanto os sofrimentos quanto as satisfações parecem encontrar algum sentido, o que me faz lembrar a interessante analogia de Albert Einstein, no sentido de repudiar a mera coincidência. Deus não joga dados. O nível turquesa nos convida para a grande aventura do autoconhecimento, mas também desafia-nos e oportuniza-nos as melhores condições personalíssimas para nosso autoenfrentamento, a fim de assumirmos os ônus e bônus de nossas escolhas de um passado remoto, sem escapismos pusilânimes para culparmos terceiros, sejam eles sociedade, entidades transcendentes, deuses do trovão, demônios, elite, empresários malvadões, militares, ricos, pobres, enfim, estes ou aqueles. Assumamos urgente e corajosamente a nossa responsabilidade individual pelo nosso respectivo processo evolutivo, porém distantes da negação boba da transcendência.
para que tenhamos consciência de nossos acertos e erros, a fim de conservarmos os primeiros e evitarmos reincidir nos segundos, sempre com fortalecimento ético para a prática do bem, repleta da efetividade varejista amarelada e da macro-otimização atacadista turquesa. Os porquês fronteiriços. Uma vez compreendidos os porquês de nossos contextos existenciais, emergirá naturalmente o entendimento dos porquês da justiça meritória, de nossas diferenças evolutivas, da axiologia moral e da hierarquia ética, fatos que certamente ajudarão a solucionar a intrigante questão: por que fazer? Estamos exatamente onde devemos estar, jamais por determinismo randômico, loteria materialista ou crueldade de algum malvado Deus punitivo azulado, mas sim condicionados às nossas próprias escolhas e merecimento, que se submetem, gostemos ou não, às leis naturais e imutáveis que regem o universo, com um propósito inteligente e didaticamente sincrônico com nossos pensamentos. Pondero a hipótese de nossas fronteiras e condições existenciais estarem milimetricamente ajustadas ao nosso nível de lucidez espiritual, cujas fantásticas interconexões ascendentes e descendentes oportunizam uma sadia e dinâmica troca de informações esclarecedoras e interassistencialmente evolutiva. Optemos pelo bem pensar, exercitemos o bem sentir e pratiquemos o bem agir em nossas vidas, para que estejamos alinhados ao fluxo positivo e evolutivo deste nosso gigantesco universo e todos os seus aspectos transcendentes. Assim, a ascensão evolutiva, a paz de espírito e os porquês turquesas emergirão e ganharão luminosidade sob nossos olhos. Revoltar-se contra os preciosos ensinamentos da realidade é ação infantil, denota imaturidade existencial e incompreensão das possibilidades e competências das nossas poderosas ferramentas mentais. O melhor caminho está bem longe da ingenuidade roxa ou da insurgência revolucionária vermelha, mas extremamente próximo de nossa ação prudente e consistente frente aos desafios que a vida nos apresenta. Para tanto, utilizemo-nos assertivamente de nossos atributos espirituais na construção ética de uma vida harmônica e repleta de pacificação interior, trabalho e serenidade. Lá vem a sonífera professora Solana novamente. Que mala sem alça, não sobreviverei a tamanha chatice. Esta aula não pagará meu supermercado no final do dia e, portanto, não serve para nada, teclou um aluno no grupo de WhatsApp da sala, com um belo leão nas beges savanas africanas como fundo de tela. Deviam fazer um voodoo para o diretor trocá-la, respondeu outro aluno. Fundo de tela. Personagem Mickey Mouse com chapéu púrpura a imitar um bruxo. Um dia darei uma porrada nessa idiota, participou outro. Fundo de tela. Sylvester Stallone em ação heróica de seu personagem Rambo e sua poderosa metralhadora M16, entre explosões e labaredas vermelhas. Se um dia eu virar diretor, organizarei regras para separar bons e maus professores. Fundo azul celeste. Já estudei toda a matéria para tirar 10. Aliás, gravarei a aula para provar que minhas respostas estão certas. Fundo da ponte Golden Gate e seu aço alaranjado. Essa professora é uma fofa. Não importa a nota. Aliás, deveríamos repartir igualmente as injustas medições da classe. Afinal, somos todos iguais em amor. Fundo com várias fotos das diversas ações do Greenpeace para não cometer ações discriminatórias na seleção de uma única imagem. Ei, pessoal, vou sair do chat agora, pois virei assistente da professora Solana. Voltarei em seguida. Fundo de um fantástico arco-íris, iluminado por raios amarelos do sol. Seu puxa-saco! Vai se ferrar! Lembra do fundo de tela do Stallone? Sim, é o mesmo aluno, mas agora com a imagem do ensanguentado Schwarzenegger, trocada impulsivamente. Queridos alunos, gostem ou não, vocês terão que estudar isso tudo para o grande exame evolutivo da vida. Aliás, vocês sabem a principal finalidade do WhatsApp? Permitir, facilitar, otimizar e maximizar a interação entre todos nós, disse a professora Solana, que percebera toda a situação e classificara todos os níveis antes de ofertar amorosamente um sábio ensinamento, sem revelar a cor de seu fundo de tela. O paradoxo do conservadorismo evolucionista. A transcendência turquesa conserva as partes, tal qual a molécula conserva e depende de seus átomos para existir,
bem como a palavra preserva suas letras para fazer sentido. Neste nível, o indivíduo jamais será descartável em nome de um suposto bem maior coletivista, mas sim integrará e estruturará a própria coletividade com sua preciosa existência. Individual e coletivo, todo e parte, unicidade e semelhança, micro e macrocosmos, finalmente harmonizam-se, integram-se, respeitam-se e, mais que tudo, complementam-se através de conexões sistêmicas e inteligentemente desenhadas. Proponho e ouso cunhar a expressão aparentemente paradoxal conservadorismo evolucionista, como forma de significar uma posição filosófica que transcenda todas as ideologias reducionistas, mas também conserve-as e respeite-as, mormente em seus acertos parciais. Os reducionistas, ora manifestam ingratidão e desprezam as conquistas e esforços passados, fobia do velho, ora ignoram e repudiam a transcendência futura, fobia do novo. Aos que não desejarem raciocinar sobre assistência material em larga escala, vulgo política, ou evolução transcendente, vulgo espiritual, lamento dizer, compraram o livro errado. Aos que desejarem compreender mais seriamente os desafios macroassistenciais, não há como fugir desta interessante politização espiritualista, que admita a inclusão conservativa e assistencial a todos os seres, e também os coloque nos devidos e respectivos patamares classificatórios, onde a hierarquia transcendente e evolutiva não poderá ser ignorada. Ao conservarmos assistencialmente os níveis reducionistas em nossas considerações, não apenas manifestamos respeito e solidariedade, mas também trabalhamos para a subsistência do próprio todo que nos inclui. A mentalidade revolucionária destrutiva, progressismo excludente, e não conservativa evolutiva, progressismo inclusivo, esbarra na condenável insensibilidade grotesca e ultrapassa-a para também prejudicar a própria dinâmica de toda a espiral. Portanto, a conservação do nível anterior como agente estruturador dos níveis seguintes é premissa basilar para a consciência turquesa e suas ferramentas evolutivas e conservativas, transcendentes e inclusivas. Concomitantemente, o duplo aspecto supostamente maniqueísta entre existência autônoma e pertencimento social demandará a conexão entre liberdade e responsabilidade, bônus e ônus, livre-arbítrio e resgate, enfim, evolução e conservação. Urge compreendermos que ambos os estímulos evolucionistas e conservadores são altamente necessários e complementares para que venhamos a compreender o profundo significado sintetizado por Wilber como transcendência e inclusão, conservação e transcendência, conhecimento histórico e planejamento futuro, prudência e coragem, velho e novo, tudo finalmente conectado para formular um convite reflexivo aos equivocados agentes destruidores, revolucionários, invejosos, ingratos e desrespeitosos com o antigo. Sim, advogo o respeito e a conservação aos nossos aprendizados históricos, em meio a tanto sangue e sofrimento, para finalmente direcionarmos nosso timão para uma evolução ordenada, constante e estruturada em bases realísticas, retilíneas e prudentes, rumo às fronteiras do ainda desconhecido. Cheguei, pessoal. Aqui estão as surpresinhas. Vocês adorarão essa nova versão de Jornada nas Estrelas, disse Tony, ao voltar da lanchonete do cinema, repleto de pipocas e chocolates, sem conter sua empolgação pelo programa com sua família. Foi neste mesmo cinema que nos beijamos pela primeira vez, pensaram Linda e Tony, enquanto ele distribuía as delícias ao casal de filhos, ambos crescidos e bem encaminhados em ótimas universidades. Linda, você notou a mensagem da introdução, o espaço como a fronteira final? Podemos fazer uma ótima analogia com a espiritualidade, onde a amplitude de nossas consciências parece ter dimensões infinitas. Tony do céu! É só um filme. Linda, os integrantes da nave Enterprise transitam por diferentes desafios em torno da sobrevivência. Pousam em inúmeros mundos com ilusões míticas. Enfrentam outros exploradores galácticos e conhecem sociedades autoritárias e ordeiras, primitivas e científicas, hostis e harmoniosas. Já sei! Você só pensa na sua bendita espiral. Bibi! Planeta Terra chama Tony. Ok, viajo na maionese de vez em quando.
Mas uma coisa esta ficção científica insinua claramente: as conciliações entre mérito e solidariedade e entre efetividade e intenção são grandes desafios. Espera aí, Tony. Você pescou algo bacana. Boa intenção sem efetividade não basta. Aliás, o inferno está cheio de bem-intencionados. Precisamos conciliar poder e fraternidade. O que é pior? Conhecimento sem amor ou vice-versa? Ambos matam. Eureka! O mérito espiritual pode estar conectado à sua própria capacitação para a solidariedade em pequena ou larga escala, obviamente seguida da ação fraterna e efetividade pragmática, não apenas intencional ou intelectual. Autoridade e generosidade, hierarquia e cooperação, superioridade e modéstia, altivez e amor, transcendência e inclusão, evolução e conservação, enfim, intelectualidade e espiritualidade. Tudo se encaixa. Ei, senhor esperto, cadê a pipoca? Disse Linda, com seu eterno sorriso e olhos a faiscar de admiração amorosa. A política turquesa. Pois bem, chegamos finalmente na consciência de nossa natureza espiritual e no gigantesco poder macroassistencial dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. A partir daí, surgiu-me uma questão. Podemos negligenciar nossas responsabilidades políticas? Lembro que, apesar do termo política estar degenerado, sua etimologia envolve conceitos nobres e altamente espiritualizados, como o de cidadania e a relação assistencial entre o indivíduo e a comunidade. Ou ainda, entre o micro e o macrocosmos. Feliz ou infelizmente para mim, compreendi que espiritualidade sem macroassistência, política, é o mesmo que transcendência sem inclusão, teoria sem prática, verbo sem ação, bondade sem caridade, solidariedade sem assistencialidade. Filósofo sem público. Professor sem aluno, enfim, intenção sem efetivação. Como não possuo paciência para disputas eletivas, e também não encontrei minha vocação ao auxiliar na retirada de determinados governantes corruptos e tirânicos do poder, optei por deixar minha gota de contribuição na forma escrita. Espero que você, querido leitor ou leitora, tenha gostado. Onde os demais veem caos, os turquesas enxergam uma etapa transitória para a ordem ainda mais abrangente, onde o tratamento supera e contém a crise, tal qual uma providência inteligente num ordenamento transcendente e inclusivo. Caos e ordem, morte e vida, destruição e construção, delírio e realidade, violência e urbanidade, revolução e conservação, esquerda e direita, utopia e distopia, descendência e ascendência, terra e céu, concreto e abstrato, yin e yang. Ou, se preferirem uma representação mítica, o insistente conflito entre Leviatã e Behemoth em hebraico, que somente será compreendido com o toque transcendente da figura à direita. Artisticamente representada na gravura de William Blake. A política turquesa transcende o mítico, mas o inclui para análise histórica e representativa, como acabamos de proceder. Conhece sua essência e perenidade espirituais, mas também cuida da efêmera matéria. Sugere racionalidade aos novos e moderninhos paradigmas fashion. Proporciona harmonia entre a ciência laranja e a sustentabilidade intencional verde. Valoriza a prosperidade material, mas prioriza o espírito. Compreende as conexões entre corpo físico, emoções e pensamentos, mas os enxerga como ferramentas de si mesmo, ou seja, de sua verdadeira e objetiva essência. Isso mesmo. Objetiva. Enfim, os líderes turquesas regem a orquestra cósmica, cujos acordes são coloridos e harmônicos, prescrevem receituários assistenciais a todos os níveis, sem preconceitos, mas também sem genuflexão ao igualitarismo nivelador da sarjeta com o arranha-céu. Falam as múltiplas linguagens sem perder a lucidez transcendente. Enfim, utilizam-se dos recursos didáticos e históricos sem confundir os multicoloridos mapas representativos com o real território de suas consciências. Seguem dicas espiraladas. Se o leitor interpretou Behemoth e Leviatã como ameaçadoras feras sobrenaturais, chame urgente um feiticeiro púrpura para acalmá-las. Caso tenha achado um absurdo o Leviatã estar por baixo do Behemoth opressor, avermelhou. Se gostou e interpretou-as como a luta entre o bem e o mal absolutos, na qual somente um deverá sobreviver, talvez esteja azulado. Na hipótese de desconfiar que tudo isso deva ter alguma explicação científica fisicalista, fruto de alguma descarga elétrica cerebral, você alaranjou.
Finalmente, caso tenha sentido igualitária e carinhosa solidariedade para todos os seres que Behemoth e Leviatã representam, mas sempre se queima nas labaredas leviatânicas quando tenta ajudá-los, você definitivamente esverdeou. Minha receita anti-reducionismo para uma política espiritualista. Transcendência não exclui praticidade, efetividade e justiça meritória. O ente turquesa que ocupar cargos de liderança enfrentará grandes desafios humanistas, muito além das teorias de gabinetes ou dos batidos discursos populistas nos majestosos parlamentos governamentais, construídos com o dinheiro do pagador de impostos, com ótima refrigeração e garçons a servir cafezinhos e água gelada Perrier, preferencialmente gaseificada. O líder turquesa também transitará por tais ambientes, mas não envaidecido por toscas retóricas populistas em torno de eleitoreiras esmolas assistenciais advogadas por autoridades melancias, e sim com sua modéstia e sua autoridade moral oriunda da observação da, novamente chamo a atenção para a próxima palavra, realidade, e mente integrativa para organizar as situações de forma fraterna, consoante ensinamentos extraídos de toda a espiral e sua dinâmica assistencial. Aliás, os próprios Beck e Cowan afirmaram categoricamente: os aldeões globais serão pessoas ocupadas, preocupadas com assuntos como modernizar a África sem reproduzir as patologias laranjas, colocar uma ordem saudável em locais como a antiga Iugoslávia e a Ásia Central, voltar a afinar a espiral sul-americana e acabar com as divisões raciais, educacionais e econômicas nos Estados Unidos, sem as patologias do governo mundial ou das Nações Unidas. Enquanto o amarelo harmonizará as notas musicais, a consciência turquesa comporá acordes para a orquestra mundial ou, por que não dizer, cósmica. O sistema amarelo equilibrará o caos entre indivíduos, a coloração turquesa desenhará novas estruturas organizacionais. O amarelo cuidará do varejo, o turquesa do atacado. A política de saúde pública amarela tratará a sintomatologia de todos. A turquesa erradicará a doença. O pintor amarelo será hábil com a aquarela. O turquesa descobrirá novas nuances e novas técnicas de pintura. O amarelo gerenciará as ondas. O turquesa os oceanos. O amarelo consolará, esclarecerá e ensinará a pescar. Os turquesas criarão novos lagos e descobrirão novas nascentes. Enfim, o amarelo ajudará todos os seres. O turquesa conectará seus mundos. Aos feiticeiros da espiral, para usar uma expressão púrpura, recomenda-se prudência dobrada, pois muitas consciências primitivas, tribais ou imperialistas, têm acesso tecnológico e assistem televisão, ou seja, detêm potencial destrutivo laranja e consciência ética vermelha. Eis uma mistura explosiva que requer atenção. Estamos na era da informação compartilhada, onde até mesmo as grandes fortunas surgem rapidamente entre os criadores de redes sociais na internet e de aplicativos facilitadores desse compartilhamento informacional pelos celulares. Tudo está mais rápido no plano material e, obviamente, requer a aceleração correspondente também no tocante à elevação moral e espiritual deste planeta. Devemos estar atentos aos políticos retóricos e demagógicos, que discursam sobre uma suposta vontade da maioria, sem atenção para o fato de que a maioria nem sempre pode tudo. Por isso, urge estudarmos seus limites. Como estudamos no capítulo que abordou a cor azul, não se pode matar judeus, nem pela vontade da maioria. Aliás, o povo alemão, um dia, ovacionou o nacionalsocialismo de Hitler, chocado por Hitler ter sido de um partido socialista. Pois é, dói um pouco no início. O povo italiano um dia aplaudiu o fascismo de Mussolini e sua Carta del Lavoro, bastante assemelhada à legislação trabalhista brasileira outorgada por outra personalidade também considerada carismática, populista e autoritária, o já citado Getúlio Vargas. Não porto a intenção de vilanizar ou julgar tais personalidades, muito menos mitigar a importância da ferramenta democrática e a legitimidade da maioria, e nem detenho capacidade para tanto. Mas reitero que as lições da história devem ser aprendidas. Portanto, a expressão maioria, base ideológica da democracia que tanto respeito, deve ser estudada e aperfeiçoada, mas jamais santificada ao ponto de configurar-se em dogma político canonizador de quem a pronuncia. Outro exemplo recente sobre a falibilidade da maioria encontraremos em nós próprios, brasileiros.
Continuamente, elegemos pela força da maioria muitos corruptos populistas patologicamente vermelhos, que saquearam toda uma nação, alguns deles condenados pela justiça, outros ainda a buscar reeleições sucessivas ou a gozar do fruto do saque à nação, em países vizinhos. Reitero enfaticamente, não estou aqui para vilanizar ou condenar tais seres ou suas motivações, mas, definitivamente, não posso classificá-los como pueris anjinhos barrocos com harpas e asinhas de algodão doce. A história da humanidade é sangrenta e já passou da hora de aprendermos algo sobre a tirania coletivista. A ferramenta democrática que tanto admiramos poderá facilmente sofrer distorções e acobertar a patologia conhecida como ditadura da maioria. Conhecer os sintomas e atuar profilaticamente se faz necessário, bem como entender os limites da maioria para justamente protegê-la, enfim, conhecer os perigos tirânicos para evitá-los e poupar muito sofrimento para as próximas gerações. Aliás, a ética integral obviamente inclui as gerações vindouras. O resto é ética vazia e retórica reducionista. Os turquesas não se iludem com máscaras reluzentes. Distinguem os discursos honestos aos populistas. Preocupam-se criteriosamente com políticos sedutores que utilizam palavras agradáveis aos ouvidos, como democracia e justiça social. Preferem aqueles que assumem claramente que a prioridade número 1 está na impopular austeridade fiscal para não hipotecarmos as próximas gerações, ética atemporal ou integral, além de focar no corte das indecorosas mordomias dos agentes políticos. E digam explicitamente que nossa dignidade vem do nosso próprio esforço e trabalho honesto, jamais das chamadas benesses sociais, esmolas estatais ou de qualquer ato que onere terceiros ou expolie os pagadores de impostos. Lembre-se que a vontade da maioria tem limites jurisdicionais e não valida salvo-condutos para ações inescrupulosas e tirânicas. Analisemos outro caso concreto. Particularmente, sonho com um mundo sem armas de fogo, que considero horrorosas ferramentas de destruição da vida, mas o contato com a realidade deu-me motivos para recomendar cautela redobrada com a retórica do desarmamento, comumente nos lábios de políticos a ocultar a abjeta intenção de facilitar sua dominação ditatorial sobre um povo desarmado e, portanto, desprovido dos meios de resistência antidespótica. Aliás, todos os tiranos modernos implementaram sua tirania com o discurso do desarmamento e da paz. Eis o já citado lobo em pele de cordeiro. Eis o choque do ilusório romantismo esverdeado com a dura verdade fática e pragmática, que somente as consciências amarelas e turquesas avaliam correta e assistencialmente, sempre em contato com os fatos objetivos, nunca baseados em sonhos utópicos. O amor turquesa detém esse notável diferencial. Não se desconecta da realidade. Em conclusão e raciocínio sequencial, reitero meu particular desgosto com a necessidade de instrumentos voltados à legítima defesa, sejam muros repletos de ofendículas, arames farpados, câmeras de segurança, alarmes para nossos carros, armas de fogo, portões em nossas propriedades e plantas espinhentas nos limites das nossas casas. Mas a questão não deve cair no romantismo ou nas falácias despóticas, a fim de enfrentarmos a situação pragmática. Podemos viver sem trancas em nossas portas. É justo condenar um homem a morrer nas mãos de bandidos sem direito à proporcionalidade reativa e à legítima defesa de sua vida e de sua família? Estaríamos diante de meros conflitos opinativos ou de fatos objetivos. A consciência turquesa socorre os agredidos e também os agressores, mas obviamente não os iguala moralmente sob a infame falácia da vitimização social. Reconhece que o planeta esteja bastante atrasado eticamente, mas sabe que isso não basta para eliminar a responsabilidade pessoal por nossos atos. Por fim, respeito os que decidem partilhar voluntariamente parte de seus bens privados em relação assistencial, mas não advogo uma imposição tirânica neste sentido, seja pelos excessos tributários, seja pela força muscular ou pela truculência estatal. Notem, caros leitores, que a gigantesca maioria dos ocupantes de cargos políticos, se não a unanimidade deles, eleitos sob plataformas de políticas distributivistas e desarmamentícias,
jamais partilharam suas propriedades, nem dispensam os seguranças armados em seus requintados condomínios. Uma má notícia: a mesma lógica vale para nós, eleitores. Existe sintonia lógica e ética entre nosso voto e o que fazemos com nosso patrimônio? E mesmo que haja, não seria tirânico impor nossa opção pessoal ao outro? Espera um pouco, autor. Você é contra o distributivismo? Negativo, meu caro leitor. Ajudar o próximo com seu tempo ou seu recurso material é a ação das mais nobres, mas atente para o pronome possessivo que utilizei 2 vezes: seu tempo e seu recurso. Eis o respeito ao livre-arbítrio de cada cidadão. Considero tal ação uma opção personalíssima e assim opto ao dispor do meu tempo e dos meus recursos neste sentido. Todavia, não julgo ético atentar contra a liberdade das pessoas e impor nossas opiniões ao próximo ou à sociedade. Sou a favor da bondade, mas contra a tirania e o despotismo. Pegou a ideia? Enfim, acautelo-me dos que falam sem autoridade moral oriunda do seu próprio exemplo e recomendo atenção triplicada à dissonância ética entre o verbo e a ação, numa espécie de paralaxe cognitiva, onde a teoria não se encaixa na vida efetiva e atitudinal do teórico. Em outras palavras, discurso distributivista sem a prática atitudinal a cortar na própria carne. Veias com sangue vermelho escuro sob uma epiderme de cores radiantes. Para não repetir a figura do lobo em pele de cordeiro, utilizar-me-ei de uma adaptação analógica, Leviatã travestido de Bimote. Por fim, rogo às entidades turquesas que ocupem urgentemente ministérios da cultura, grandes corporações econômicas, Hollywood, universidades, escolas, teatros, museus e governos. Enfim, esta coloração urge no meio filosófico, literário e político, seja para limitar o poder estatal e descentralizá-lo a favor do cidadão, seja para moralizá-lo durante o processo e doutrinar o leviatã tirânico que se contorce em meio à turbulência de suas emoções caóticas e revolucionárias, a cuspir labaredas verborreicas de colorações sombrias. Termino este tópico distante de certezas e com inúmeras dúvidas. Quando a espiritualidade tocará a política? Quando a teoria espiritualista encontrará eco na prática mundana? Quando o monge da montanha descerá para a cidade? Quando a bondade abraçará o poder e vice-versa? A transcendência turquesa. O quê? Você já sabe como orientar alguns leviatanzinhos e dar um empurrãozinho nos bimotes? Corra para a frente do espelho. Seus olhos brilham como o amarelado sol. Nossa! Além disso, você ainda colocou ordem no galinheiro cósmico e organizou o caos em grande escala? Congratulations! Felicitações! Parabéns! A linguagem ficou em segundo plano. Compre ainda hoje uma passagem para a Islândia e curta a aurora boreal e suas colorações turquesas. Eis uma rápida noção da gama de possibilidades que somente a complexidade turquesa apresenta. Seus desafios cognitivos estão em sintonia com sua irresistível vocação e capacidade para incluir a todos, vocação esta que transcende e estabelece mapas orientadores e traduzidos para a linguagem de cada etapa evolutiva. Da ingênua fadinha púrpura à transcendência integrativa e objetiva turquesa. Enfim, o amoroso verde partiu da competição para a cooperação, o versátil amarelo fluiu eficazmente pelas múltiplas perspectivas da espiral. Mas somente a consciência turquesa edificou sua gigantesca ponte entre o simbólico e sua interpretação racional, entre as maravilhosas representações artísticas e a realidade, entre a ciência e a metafísica, enfim, compreendeu nossa composição objetiva como força e matéria, espírito e corpo, alma e físico, consciência e veículo denso. Os turquesas religaram ou reconectaram o plug na tomada, mas lamento informar estarmos diante de uma realidade ainda pouco incorporada pelos habitantes deste planeta. Em outras palavras, o abismo entre o material e o imaterial restou preenchido não apenas por representações simbólicas e subjetivas, mas também pelas ligações fluídicas e energéticas turquesas, tão objetivas e reais como o livro que você segura nas mãos. Eis a gloriosa conexão, o ponto de contato, a religação com aquilo que realmente somos em essência, motivo pelo qual ecoo neste momento as palavras do notável autor espiritualista Luís de Matos e seus atualíssimos ensinamentos. É preciso que a humanidade se convença de que, enquanto for puramente materialista, não pode progredir.
Não pode se sentir feliz, não pode gozar daquela paz de espírito que só gozam aqueles bem formados e que têm a consciência do dever cumprido. Na filosofia, ao invés de combates destrutivos, teremos o reconhecimento de valores em evolução gradual. Da força física à retórica sofista, e desta para a busca da verdade advogada pela notável trinca filosófica, Sócrates, Platão e Aristóteles, e sucessores do porte e envergadura moral de Agostinho e Aquino. Nesta hierarquia, nenhum nível é desprezado ou vilanizado destrutivamente. Ao contrário, todos eles passam por evoluções éticas sequenciais, em que os patamares mais evoluídos auxiliam os mais primitivos. Portanto, a retórica persuasiva sofista é superior à disputa pela força bruta, mas infinitamente inferior ao diálogo socrático em busca da verdade. É interessante notar que, tanto na etapa amarela como na turquesa, os termos inferior e superior perdem sua conotação pejorativa para significar simplesmente um recurso linguístico positivamente liberto de imaturos melindres ou preconceitos. Tudo se encaixa em níveis evolutivos, hierárquicos e progressivos. Nesta estrutura turquesa, a conservação do nível anterior transcende moralmente a sua destruição revolucionária, pois conserva a estrutura piramidal essencial para toda a dinâmica da espiral. Finalmente, emerge a paz entre os pensadores do passado e do presente, cujas críticas não dispensam o reconhecimento, e até mesmo nosso agradecimento, pela importância evolutiva que os primeiros tiveram naquele contexto histórico específico. Além do mais, talvez o passado tenha estruturado, de alguma forma, um caminho para teorias mais acertadas e superiores, quão mais próximas da verdade e da moralidade estiverem. Portanto, não desprezo a importância das teorias ditas ultrapassadas e até mesmo reconheço sua utilidade histórica e contextualizada, mas não deixo de classificá-las hierárquica e comparativamente com outras, a estabelecer graduações superiores e inferiores, melhores ou piores, cosmovisionárias ou reducionistas. Não por ideias pré-conceituais, fontes de ridículos preconceitos, mas sim por análise ontológica do próprio conceito, seguida de reflexões pós-conceituais inseridas numa axiologia moral objetiva. Do filosófico para o ideológico, o passo não é tão grande assim. A inegável prosperidade material oportunizada pelo liberalismo clássico e seus expoentes, Smith, Rand, Hayek e Mises, entre outros, bem como a coisificação reducionista e hediondamente materialista do comunismo de Marx e Engels, trouxeram-me importantes reflexões. Ambas as correntes antagonistas parecem-me aprisionadas na escura caverna rochosa da materialidade, na eterna contenda entre esquerda e direita, revolta e estabilidade, enfim, Leviatã e Behemoth, e no aguardo do toque conectivo com uma consciência superior e libertadora de ambos. Portanto, a despeito de minha confessada e infinita predileção pelo livre mercado e minha completa descrença em excessos estatizantes e suas despóticas intromissões, concluí que ambas as perspectivas apenas disputam quais seriam os melhores caminhos para a prosperidade material, o que deixa gigantesca lacuna em torno da transcendência ou da espiritualidade, como queiram nomear, e sua perspectiva sobre a moralidade, o mérito e a justiça. Aliás, a deturpação materialista e sua ignorância frente nossa essência espiritual foi objeto de advertência de grandes personalidades que tanto reconheço, às quais manifesto minha gratidão e homenageio ao transcrever 3 pequeninos trechos de seus grandiosos ensinamentos registrados pela história e relacionados ao nosso tema. O maior mal é a ignorância da verdade. Platão. 2. Só a verdade vos fará livre. Jesus, o Cristo. 3. Distinguir o falso do verdadeiro é o único meio de ver claras as ações e de caminhar, com segurança, nesta vida. Descartes. Entretanto, onde estará a verdade espiritual? Nas adorações púrpuras dos elementos da natureza ou nas venerações azuis? No materialismo científico laranja ou na pureza romântica verde? No epifenômeno randômico ou no ordenamento inteligente do cosmos? Prefiro pensar que esta verdade esteja nas amareladas particularidades da justiça meritória, na irretorquível relação de causa e efeito dos porquês turquesas, nas conexões entre liberdade individual e solidariedade coletiva,
no ponto de contato entre livre-arbítrio e honradez, na capacidade macroassistencial e suas ferramentas que unem potenciais qualitativos e otimizações quantitativas, no desenho inteligente do cosmos e, finalmente, nas inspirações que transcendem nossa própria capacidade intelectual, o que nos leva a questionar seriamente sobre os limites dos pedregulhos materiais e nos levará, por fim, ao construto lógico de uma existência imaterial objetivamente transcendente, a força, o espírito, a essência, a alma, a consciência ou o significante que preferir o leitor. Portanto, urge pensarmos além das filosofias políticas, culturas ou ideologias materialistas, obviamente sem desprezar a importância das mesmas, a fim de inserirmos em todas as jurisdições, cultural, política, filosófica, médica, sociológica, econômica, antropológica, jurídica, etc., o transcendente valor da espiritualidade e, derradeiramente, libertar nossas consciências para novos patamares existenciais. Neste diapasão, as disputas entre perspectivas materialistas limitar-se-iam pela busca da prosperidade material. Mises versus Marx, Bemoth versus Leviatã, mérito versus inveja, trabalho versus parasitismo, enquanto uma outra categoria, bem acima e ainda pouco explorada, refletiria sobre a axiologia de valores morais e méritos espirituais, que somente poucos integrantes do planeta apresentam-se em condições de compreender ou aceitar, muito menos de aplicar eficazmente. Entre estes evoluídos espíritos, há algo em comum no campo moral: a consciência turquesa. Confira seu Twitter, #VocêÉoCara, @. E agora,